Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 6, nossa aula 2 tem como temática a Segunda Guerra Mundial, né? Um dos conflitos mais extensos, né? E mais sangrentos aí que ocorreu no decorrer de toda a humanidade, né? Lembrando que ela teve início em 1939 e teve término em 1945. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro de 1939 e terminou em 8 de maio de 1945. As operações militares envolveram 72 países, sendo assim considerado o maior conflito da humanidade, acontecendo em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Causas. Para compreender o que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial, implica lembrar as consequências da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o tema abordado na última aula, né? Que durou de 1914 a 1918, que culminou com a derrota alemã e a assinatura do Tratado de Versalhes, né? Que foi algo visto pelos especialistas ali até vexaminoso e humilhante para a Alemanha, onde ela teve que devolver terras à França e teve que se reenquadrar em vários outros quesitos. Diante desse quadro, os países europeus enfrentavam grande crise econômica devido a prejuízos causados pela Primeira Guerra Mundial. Crise essa agravada pela chamada crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos da América, que neste momento se estabeleceu como grande economia mundial e financiador da reconstrução da Europa devastada pela guerra, levando consigo as economias de países dependentes e agravando as dificuldades econômicas na Europa. O agravamento da crise econômica aumentou o sentimento de derrota e fracasso dos alemães e alemãs, que viram nos ideais do partido nazista a saída para a situação enfrentada pelo país. À frente do partido, fundado em 1920, estava Adolf Hitler, que chegou ao poder em 1933. Defendendo uma política totalitarista e ideias como críticas aos termos do Tratado de Versalhes e da superioridade do povo alemão, da culpabilização dos judeus pela crise econômica e da perseguição, isolamento em campos de concentração e eliminação dos mesmos e de outros grupos, como por exemplo, eliminação de ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais. Pregava ainda a teoria do espaço vital, a qual defendia a unificação do povo alemão, então disperso pela Europa, e seria utilizada como justificativa para o expansionismo nazista. A Itália também passava por problemas econômicos parecidos com os da Alemanha. Sendo assim, um grupo antiliberal e anticomunista também se aproveitou da crise econômica para fortalecer seus ideais e conquistar a confiança da população. Assim surgiu o fascismo, regime totalitário e extremista liderado por Benito Mussolini. Esse movimento, tanto a Itália como a Alemanha, partilhava dos mesmos objetivos, o que levou as duas nações a assinarem em 1936 o Tratado de Amizade e Colaboração entre seus países. Mais tarde, o Japão começou a fazer parte dessa aliança, culminando na formação. Assim, os três países assinaram o Pacto Tripartite, como ficou chamado, né? E mantiveram a proteção entre eles, formando o Bloco do Eixo. No final da década de 1930, os alemães voltaram-se e, a princípio, contra a Áustria,
nação historicamente de idioma e cultura alemãs. Em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação dos dois países. Isso se concretizou em março de 1938, em um evento conhecido como Anschluss, um termo em alemão. Depois, os alemães voltaram-se contra a Tchecoslováquia por conta de uma região daquele país chamada de Sudetos. As exigências alemãs. As exigências alemãs sobre os Sudetos alarmaram ingleses e franceses e a tensão diplomática na Europa aumentou. Para contornar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique, em 1938. Nessa conferência, ingleses e franceses, temerosos de que a guerra fosse iniciada, cederam às pressões alemãs e permitiram que os alemães invadissem o território da Tchecoslováquia, desde que Hitler assumisse o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. Hitler afirmou esse acordo, porém não cumpriu. Em 1939, Hitler inicia um projeto de invasão à Polônia. Com isso, ingleses e franceses assinaram acordos militares com a Polônia em caso de agressão da Alemanha, formando o Bloco dos Aliados. Como Hitler não acreditava na resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a Polônia em 1º de setembro de 1939. Esse ato de agressão foi considerado o estopim da Segunda Guerra, pois, dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Os grupos que se enfrentaram na guerra, então, foram os aliados Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo Alemanha, Itália e França e Japão, Fase da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial entendeu-se por 6 anos e alcançou um nível de guerra total. Esses anos podem ser divididos em 3 fases, que são: a primeira fase, de 1939 a 1941, ficou marcado pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. A segunda fase, 1942 a 1943, é o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a inverter-se. E terceira fase, de 1944 e 1945, momento em que os membros do eixo são derrotados. A guerra foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia, em 1º de setembro de 1939. A partir desse momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que se destacou no conflito, a Blitzkrieg, aproximadamente isso, É um termo em alemão também, que significa guerra relâmpago. E consistia basicamente em uma tática em que a artilharia e infantaria fazem ataques coordenados contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. A partir da abertura das linhas, a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território para penetrar na brecha que foi aberta. Operação Barbarossa. Em 1939 e 1941, os alemães conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. Nesse período, as conquistas aconteciam em uma velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Em 1941, a Alemanha parecia invencível e os alemães organizavam seu plano mais ousado de toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em ordenar a invasão do grande adversário dos alemães da Europa, a Rússia. A Batalha de Stalingrado. Até esse momento, ambas as nações estavam em paz, pois em 1939 havia assinado um pacto de não agressão.
em que concordavam em não lutar entre si durante um período de 10 anos. Os alvos alemães na Rússia eram Leningrado, Moscou, que é a capital soviética, e Stalingrado, a cidade no sul da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando que nesse período a Rússia era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era denominada ainda, tinha essa denominação ainda. Os alemães tentaram conquistar Stalingrado, né, considerada a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, né, Stalingrado. O objetivo era controlar o Cáucaso e, assim, garantir-lhes recursos importantes para o petróleo. Porém, a divisão das forças alemãs, o frio intenso na região durante os combates e a resistência obstinada dos soviéticos conduziram-nos à derrota. Estima-se que o número de mortos em Stalingrado foi de 2 milhões de pessoas. A derrota em Stalingrado enfraqueceu consideravelmente a Alemanha. A quantidade de recursos disponíveis para o país foi reduzida drasticamente e a sua capacidade industrial caiu. Basicamente, os alemães não tinham condições materiais e financeiras de suportar o esforço da guerra da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas demandava, né? E eles sabiam disso desde o final de 1941. Porém, em 1943, britânicos e americanos ampliaram os seus esforços na luta contra os alemães. Após perderem o controle sobre a Itália, reconquistada pelos aliados, o líder do fascismo italiano, Mussolini, foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas. No leste europeu, os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos. Locais como Estônia, Polônia, Hungria, entre outros, foram reconquistados à medida que as forças soviéticas avançavam. O dia D, realizado em 6 de junho de 1944, essa operação fazia parte dos planos de reconquistar a França, ocupada pelos alemães em 1940, e abriu uma nova frente da Guerra dos Aliados contra os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães. A conquista da capital. No dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados, que desembarcaram em 5 praias da Normandia. Os codinomes das praias eram Utah, Juno, Sword, Gold e Omaha. Em 1945, os aliados entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril. Adolf Hitler cometeu suicídio em maio de 1945. A Alemanha rendeu-se. Aqui seria o desembarque dos oficiais em Normandia, né? Lembrando que o desembarque foi feito pelo mar, né? Tem uma foto ilustrando aí assim, né? E falaremos agora sobre a derrota do Japão. A luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, né? No Havaí. Após esse ataque e os acordos de solidariedade com a Inglaterra e os Estados Unidos entraram uma vez na Segunda Guerra Mundial. Em 1942 aconteceu a Batalha de Midway, né? Importante ataque aeronaval que resultou na destruição de 4 porta-aviões da Marinha Japonesa. Depois disso, os japoneses nunca mais conseguiram recuperar seu poderio na luta contra os Estados Unidos. Pouco a pouco, aqueles acumularam derrotas e foram empurrados de volta para o seu território. Em 1945, os norte-americanos fizeram um bombardeio maciço ao Japão, mostrando o tamanho de sua força militar, né? 2 bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki nos dias
6 e 9 de agosto, respectivamente, né? O lançamento não foi suficiente para convencer membros do governo japonês a oferecerem a rendição. A invasão da Manchúria por tropas soviéticas a partir de 9 de agosto foi a pá de cal sobre o governo japonês. Em 2 de setembro de 1945, os japoneses assinaram a rendição e colocaram em fim a Segunda Guerra Mundial. Aqui temos imagens aí, né, sobre as explosões nucleares no Japão e a destruição causada, né? Lembrando que o nome das bombas tinha a Little Boy, né, o pequeno garoto, e tinha uma Fat Man. Fat Man significa homem gordo também, né? Essas foram os nomes dados a essas duas bombas, né? E podemos ver aqui à nossa direita a destruição causada nessas cidades aí, né? Bem, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Desde o começo da guerra, em 1939, o Brasil manteve sua posição neutra e até tinha um bom relacionamento com a Alemanha. Contudo, após o ataque alemão contra os navios brasileiros no Oceano Atlântico, o presidente do Brasil da época, Getúlio Vargas, fez um acordo com os Estados Unidos e resolveu entrar na guerra, lutando ao lado dos países aliados. Sendo assim, em 1944, o Brasil enviou à Itália 25 mil militares da FEB, Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos, 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. 3 mil soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram. Como consequência da Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial deixou um rastro de destruição atingindo áreas industriais e agrícolas, que desencadeou uma crise financeira catastrófica aos países bombardeados. Lembrando que a Europa foi o principal palco deste conflito, estava totalmente arrasada, né? Estima-se que o conflito tenha causado cerca de 50 milhões de pessoas e a morte a mais de 50 milhões de pessoas e mais de 35 milhões de feridos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações, né? Foram criados tribunais que julgam os crimes de guerra cometidos por alemães e japoneses, pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto e com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente também. O leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho, né, o exército russo, né, e toda essa região ficou sob a influência do comunismo soviético. A potência dos aliados reuniram-se em 1945 e obteram a respeito das mudanças territoriais que aconteceram no mapa europeu. Com a criação da ONU também, né? Assim, a Alemanha, por exemplo, perdeu os territórios para os soviéticos e seu território foi ocupado e dividido entre britânicos, americanos, franceses e soviéticos. Com o intuito de substituir a Liga das Nações, após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, né? Conhecida nossa aí, né? Como a ONU, responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito como a Segunda Guerra Mundial aconteça. Por fim, uma consequência direta foi a bipolarização do mundo, né, com os soviéticos, né, da União da República Socialista Soviética, após essa bipolarização se tornou Rússia, né, representado por um polo do poder, e o outro polo do poder seria os Estados Unidos, né, os americanos aí representando a outra face aí nessa disputa pela hegemonia mundial.
Então foi isso aí, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima.